Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Chamo-me Vitor Moura e hoje estarei aqui com vocês colaborando, em mais um dos estudos do GPEC, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade em Salvador. Fui convidado com muito carinho pela nossa querida Michele e para mim é uma honra e igualmente um prazer poder estar aqui contribuindo com as reflexões sobre o tema que nos foi proposto esta noite. E o tema ele versa sobre um trecho da Revista Espírita de setembro de 1858, que intitula-se Platão e a Doutrina das Múltiplas Escolhas. E vamos tratar a respeito deste tema, trazendo algumas reflexões que constam basicamente em O Livro dos Espíritos. Então, para que possamos dar início de fato à nossa preleção, vamos fazer a prece inicial. Senhor Jesus, amorável Rabi da Galileia, solicitamos-lhe, Senhor, a inspiração, a tua bênção para esses minutos que se sucederão, nos quais, Senhor, traremos aqui, com a clareza possível, lições contidas na codificação espírita, lições estas que libertam as nossas consciências, que ampliam os nossos horizontes, o nosso entendimento do plano maior da vida e bem como das relações deste com o plano material. Portanto, Senhor, auxilia-nos, Mestre, nesta tentativa de que o teu amor possa envolver a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite, nos dois planos da vida, e que o teu amor, divino amigo, esteja presente em nossos corações, aquecendo-nos sempre. Muito obrigado, divino amigo. Se com todos nós, agora e por todo sempre, e que assim seja. Então, meus queridos amigos, como deve ser muito provavelmente do conhecimento da grande maioria de vocês, Platão, que viveu em torno de 400 a.C., foi discípulo de Sócrates e um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. A influência de Sócrates sobre Platão é tão grande que a maioria dos textos deixados por Platão é composta de diálogos em que Sócrates é o personagem principal. E isso não é diferente, essa forma de apresentar as suas ideias não é diferente no texto que está trazido na Revista Espírita, de setembro de 1858, trazido por Kardec e que é atribuído também a Platão. E esse texto ele apresenta um diálogo entre Sócrates e o que nesse caso ele seria o personagem principal nesse diálogo, e Glauco. Mas os pontos principais nesse texto, trazido em A Revista Espírita, eles coadunam com os preceitos espíritas, a saber, a imortalidade da alma, a sucessão das existências terrenas, a escolha dessas existências por efeito do livre-arbítrio e as consequências felizes ou infelizes dessa escolha e por vezes até imprudente.
Então, todos esses tópicos são cobertos no livro que veio a lume em sua primeira edição com 501 perguntas e respostas. Aos 18 de abril de 1857, na livraria de Monsieur Danty, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, que foi o Livro dos Espíritos. Posteriormente, o ínclito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, adicionaria outras 518 perguntas e respostas também, totalizando 1019 perguntas e respostas. Então, dentre elas, nós iremos encontrar que espíritos que todos somos, transitoriamente investidos de uma roupagem carnal, temos uma destinação quando do decesso físico, quando da desintegração molecular, ou, em outras palavras, quando desencarnamos, quando morremos. Então, e esta destinação nossa, né, é que todos nós, indistintamente, iremos retornar ao mundo espiritual, que é o mundo permanente, ou talvez até na própria ideia ou pensamento trazido por Platão, seria o mundo das ideias, né? O mundo da verdade, que não necessitaria, digamos assim, dos sentidos materiais. Então, esse mundo espiritual é para onde todos nós retornaremos, mais hora ou menos hora. Então, a existência terrena que estamos experienciando atualmente, ela é transitória, conquanto muito importante para o nosso crescimento, como iremos trazer alguns tópicos para a reflexão logo mais, ela é transitória e é necessário que entendamos que ela serve para a gente como uma espécie de escola. Na escola da vida, que a vida sendo uma só, a vida do espírito, que passa por diversos processos reencarnatórios. Em cada processo, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre todo um conjunto de conhecimentos que estão aí para que possamos absorvê-los, entendê-los e pô-los em prática, dentro do que for possível colocar em prática. E com isso a gente vai iremos nos burilando para atingirmos o fim colimado, o fim que todos nós esperamos, que é a perfeição relativa. Então, todos nós, como já dissemos, sem exceção, iremos retornar, quando desencarnarmos, ao mundo espiritual, que é o mundo originário, por assim dizer. Porque até o mundo físico, a Terra, como nós conhecemos, ela também irá passar. Ela teve o seu processo de criação, por assim dizer, e haverá também o seu processo de destruição, ou ainda de renovação dos elementos que a constituem, e que naturalmente, momento ou outro, o planeta também irá, na escala cosmológica, irá naturalmente ser o que as melhores previsões astrofísicas indicam, irá ser talvez engolido pelo nosso Sol, quando daqui a muitos bilhões de anos ele aumentar consideravelmente o seu volume, né, dentro da evolução estelar que o caracteriza, e muito provavelmente já não será mais possível a vida na Terra tal como a conhecemos atualmente. Então, até esse mundo transitório, esse mundo físico no qual nós estamos, ele também é transitório, como acontece muito com outras estrelas também, em diversas partes do universo, como temos diversas observações a esse respeito. E também os sistemas planetários em torno dessas estrelas, que também, em muitos casos, são dizimados. Portanto, este plano físico também irá chegar ao seu fim. Mas o mundo espiritual, o mundo originário,
o mundo talvez das ideias, na linguagem de Platão, este irá sempre permanecer. De onde nós viemos e para onde nós retornaremos após o decesso físico. E vamos retornar para este mundo verdadeiro, por assim dizer, em intervalos mais ou menos longos, a depender das missões que temos aqui para cumprir no planeta Terra, certo? Então vejamos o que diz as questões 149 e 150 de O Livro dos Espíritos, e que estão diretamente relacionadas com o texto trazido por Platão em A Revista Espírita de setembro de 1858. Então a questão é a 149 de O Livro dos Espíritos, que Kardec questiona o seguinte: então, o que sucede à alma no instante da morte? Então os espíritos respondem, sem demora: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então vejam, ele volta a ser espírito, porque antes era alma. Alma simplesmente designando um estado do espírito, que é o estado do espírito encarnado. O espírito vestindo um traje, digamos assim, corporal, material, denso, como eu tenho, como todos nós que estamos assistindo, encarnados, têm. Então, esta característica, né, do espírito, essa designação de alma, simplesmente do espírito encarnado. Então, toda vez que desencarnamos, saímos do corpo por processos naturais da existência, retornaremos ao mundo dos espíritos, onde nos apartamos momentaneamente. Então, nós sim conservamos tudo o que nos caracteriza. Portanto, tal como trata o texto trazido em A Revista Espírita, ainda trazemos as lembranças de tudo aquilo que vivenciamos, não só na atual existência que passou, mas também vamos recobrando aos poucos, ou a depender também da evolução do espírito, muito mais rapidamente, a memória de nossas existências pregressas, né? E após a morte, a alma sim conserva a sua individualidade, tal como Kardec questiona na questão 150 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem que sim, que jamais a perdemos. Então, o que seria ela? O que seria a alma se não a conservasse? Então, nós naturalmente conservamos todas as nossas experiências que ficam de alguma forma ou de outra gravadas, arquivadas no nosso espírito. Em nós mesmos somos espíritos. Então, nós não perdemos a nossa individualidade. Então, a partir do momento que desencarnamos, voltamos a assumir a forma espiritual, tal qual a tínhamos antes da encarnação atual, talvez agora com uma nova roupagem perispirítica, uma nova roupagem do perispírito, que usualmente assume a forma, digamos assim, o formato, né, do corpo que o espírito, digamos assim, esteve encarnado na última encarnação, né? Isso não é sempre, claro, uma regra geral, mas pode acontecer, né? Então, vemos deste modo, né, como consta, claro, em A Codificação, que a existência da imortalidade da alma, e que ela conserva, sim, a sua individualidade após a desencarnação, que é o que acontece exatamente com um dos personagens, Armênio, salvo engano, que é trazido no diálogo escrito por Platão entre um personagem que seria Sócrates e Glauco, né? Então, indo mais além, veremos que para dar continuidade ao nosso processo de crescimento intelecto-moral, a reencarnação, que por sinal é uma lei natural presente em todas as épocas da humanidade,
ela faz-se necessária. E também, presente no referido diálogo escrito por Platão, a reencarnação é peça-chave para que nós possamos vislumbrar a justiça divina. E a gente vai falar um pouquinho mais de como é que isso se processa através de um exemplo específico. Mas voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 166, vamos ver a seguinte pergunta que Kardec faz. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os Espíritos então redarguem, sofrendo a prova de uma nova existência. Kardec então, na sequência, na 166A, pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos então respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então veja que é necessário que nós nos reencarnemos, que tomemos um novo corpo, uma nova veste, para voltarmos ao proscênio, ao palco terrestre, para que experienciarmos novas situações que nos servirão como base para crescimento, que virão novas lições para que nós possamos aprendê-las e nos desvestindo pouco a pouco de hábitos nocivos adquiridos por nós mesmos em outras existências, muitas vezes hábitos seculares e que vão necessitar de não menos esforço para serem debelados e para que possam ser substituídos por outros hábitos mais salutares que trarão bem-estar para nós mesmos. Então, essa alma, esse espírito irá passar então por muitas existências corporais? Sim. Os espíritos então respondem que sim a essa pergunta de Kardec, dizendo que todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então vejam que todos nós a todos nós nos serão dadas novas oportunidades de crescimento, até porque em somente uma encarnação ela não é suficiente para que possamos alcançar o maior nível possível, digamos assim, de crescimento intelecto-moral. É um tempo demasiadamente curto para que possamos aprender tanto. E além disso, ir nos desfazendo das nossas más inclinações, ou combatendo as nossas más inclinações, desfazendo-nos daquilo que ainda mancha, digamos assim, a nossa conduta, e precisamos, aos poucos, precisamos de tempo para ir nos desfazendo desses, como nós já nos referimos, desses hábitos infelizes que trazemos de outras encarnações. Então todos nós passaremos por diversas existências corporais com o intuito de nos melhorarmos progressivamente, que é exatamente a pergunta que é feita, que Kardec faz aos espíritos da codificação, na questão 167, indagando qual seria o fim objetivado com a reencarnação. E os espíritos então respondem que é expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então nós voltamos a falar do ponto da justiça, e que é exatamente na reencarnação que nós vemos de forma talvez mais clara a manifestação da justiça divina nos mais diversos aspectos da vida. Nós vemos atualmente tantas situações na vida cotidiana em que tantas pessoas que buscam dar-se bem à custa, em detrimento do bem-estar alheio, né? Então, e muitas vezes elas passam incólumes perante a justiça humana,
perante a justiça humana. Muitas vezes a lei humana não é capaz de conseguir aplicar, digamos assim, corrigendas para essas pessoas que elas de alguma forma conseguem burlar a justiça humana e saem impunes perante esta mesma justiça humana. No entanto, existe, sobrepairando a quaisquer ordenações mundanas, existe uma justiça divina que a nada escapa. E que esses que acreditam dar-se bem às custas dos outros, da felicidade dos outros, esses estão simplesmente semeando para si mesmos colheitas vindouras nada, digamos assim, salutares. Estão colhendo, estão semeando infelicidade para que sejam colhidas a posteriori, pois enquanto a semeadura ela é livre, a colheita ela é obrigatória. Assim manda a divina justiça. Portanto, meus amigos, minhas amigas, a reencarnação é exatamente uma forma de restituir aquilo que indebitamente tomamos de outrem e utilizamos em nosso favor algo que pertencia a outrem. E quando falamos isso, não dizemos somente em termos materiais, mas principalmente quando magoamos profundamente alguém, ou ainda em existências pretéritas, vestimos a roupagem de um assassino, por exemplo, dando um exemplo mais forte, e retiramos a vida de alguém com os fins mais diversos, né? Porque estávamos talvez interessados na esposa do dito amigo, né? Ou vice-versa, e das mais diversificadas situações, ou estávamos ainda prestando atenção ou desejando de alguma forma uma certa herança que bastaríamos que dividíssemos com alguém, mas fomos tão mesquinhos e egoístas que quisemos simplesmente eliminar o outro para que tudo aquilo ficasse para nós, né? numa demonstração clara do egocentrismo que ainda infelizmente nos caracteriza enquanto humanidade terrena. Então, a justiça divina ela vai nos fornecer oportunidades de repararmos esses males, para que através do amor, da lei, da maior força do universo, nós possamos ter outras chances de repararmos aquilo que outrora tomamos indebitamente de quem não deveríamos tomar. Então, nós gostaríamos de trazer um exemplo que consta no livro Ação e Reação, de André Luiz, o caso referente ao espírito que André Luiz denomina de Antônio Olímpio. Ele, focando na herança que deveria ser dele e de mais 2 irmãos, ele simplesmente engendra uma situação em que ele iria assassinar os 2 irmãos para que a herança ficasse totalmente com ele, para que ele gastasse com o núcleo familiar que ele havia criado juntamente com a sua esposa, né? Então ele consegue assassinar os 2 irmãos, fica com a herança, mas a partir desse momento em que ele comete o ato ignominioso, ele já fica com o remorso meio que ali martelando a sua consciência, e ele não tem mais paz a partir daí. Então ele desencarna depois de um bom tempo, depois de já ter usufruído de certa forma aquela herança, né, que seria dele e dos 2 irmãos. Mas quando ele chega no plano espiritual, ele chega em profunda perturbação, e os irmãos que tinham sido assassinados, eles não perdoam pelaquela situação e acabam se tornando
no plano espiritual como obsessores dele e o subjugam. E ele fica em situações realmente deploráveis. E a posteriori, ele depois de anos a fio de sofrimento, na mão desses irmãos que se transformaram em algozes no plano espiritual, ele é acolhido na chamada Mansão Paz, uma casa vinculada à colônia Nosso Lar, e que tratava também de muitos espíritos sofredores vindos do planeta Terra, desencarnados do planeta Terra, para que pudessem ser reencaminhados a novas encarnações ou outros trabalhos de benemerência. Então ele é tratado na Mansão Paz, e depois de muito tempo em que ele começa a recobrar a consciência, e um certo trabalho é realizado, né, dos amigos espirituais junto a esses dois irmãos de Antônio Olímpio, para que eles pudessem aproveitar uma nova oportunidade que estava sendo dada para eles, para que eles voltassem novamente como filhos, mas dessa vez, ao invés de irmãos de Antônio Olímpio, eles voltassem como filhos de Antônio Olímpio. E Antônio Olímpio, então, trabalharia, reaveria de alguma forma essa herança e passaria, então, por herança agora aos novos filhos, que foram os irmãos assassinados de outrora. E não só isso, ele não só reporia a questão material, mas através do amor que ele sentiria por esses filhos agora, e os filhos, talvez pelo pai, eles, através desses laços poderosos do amor, iriam dissipar esses fios, por assim dizer, de ódio que permaneceram devido à ação infeliz de Antônio Olímpio. Mas tudo isso, meus amigos e minhas amigas, para registrarmos o alcance da justiça divina, em que nada que fizemos ou que venhamos a fazer escapa dos olhos de Deus, por assim dizer, da justiça divina, e que sempre nos é dada uma nova possibilidade de crescimento. Só que a gente tem que aproveitá-la com unhas e dentes no linguajar comum, porque se por algum acaso nós venhamos a desperdiçar a oportunidade que nos é dada nessa presente encarnação, por mais que uma outra seja fornecida, ela certamente não será nas mesmas circunstâncias. Então poderá ser muitas vezes em circunstâncias bem mais difíceis, mais limitantes, e que exigirá de nós muitas vezes muito mais esforço do que teríamos se soubéssemos aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada hoje. E não é à toa que hoje é chamado de presente, e de fato é um presente que Deus nos dá para que possamos levar adiante o nosso processo de crescimento espiritual. E finalizando sobre a questão das escolhas das provas, que também consta como um dos tópicos principais deste tratado que Platão traz, nesse diálogo entre Sócrates e Glauco, nós voltamos também ao Livro dos Espíritos, na questão 334, em que Kardec questiona o seguinte: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Os Espíritos então respondem dizendo que o Espírito é sempre designado de antemão, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Então veja, o espírito em geral, em muitos casos, escolhe a prova que queira submeter-se. Então se ele escolhe uma prova que ele quer ser testado em determinado ponto, para que, passando, por assim dizer, nesta prova, ele aprende a lição, ele cresce moral e intelectualmente. Ora, continuam os espíritos na resposta, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Mas o ponto principal dessa resposta é que, sim, nós podemos, em geral, escolher as provas a que
queiramos nos submeter. Na questão 335, então, finalmente, Kardec, indaga: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que ele sirva de prova? E os espíritos então respondem: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que o corpo apresente, serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. E nós lembramos do famoso caso, já conhecido por muitos, de Segismundo no livro Missionários da Luz, também do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no qual ele, após ter em existência pregressa assassinado um amigo dele, salvo engano Adelino, nome, com um tiro no coração de Adelino, para que ele pudesse ficar com Raquel, atual esposa de Adelino, na presente encarnação. Ele pede para reencarnar através dos dois, veja, do próprio Adelino que ele assassinara em existência passada, e aí ele pede para vir como filho dele, consegue, digamos assim, que isso assim aconteça, porque Adelino percebe a necessidade do perdão e ele inconscientemente frustrava as possibilidades de que a reencarnação acontecesse, porque ele inconscientemente trazia uma repulsa à simples aproximação do espírito de Segismundo com ele. Então, um certo trabalho no plano espiritual é realizado para que eles pudessem se reaproximar e, através novamente do perdão, da força do amor, eles pudessem recompor esses laços que haviam sido de alguma forma desfeitos com as atitudes infelizes, com a atitude infeliz provocada por Segismundo em situação pregressa. E o ponto importante que nós gostaríamos de destacar aqui é que Segismundo pede para que reencarne com um corpo tal que, quando ele atingisse uma certa idade na sua madureza, ele poderia sofrer de um problema, de uma cardiopatia grave, e talvez vir a desencarnar por conta dessa cardiopatia. E essa cardiopatia, de alguma forma ou de outra, estava relacionada com o próprio tiro que ele houvera dado em Adelino, na encarnação pregressa. No entanto, ele poderia, através de ações de benemerência, de caridade, de amor ao próximo, que ele fizesse até atingir o nível em que ele deveria apresentar essa cardiopatia. Então, com essas novas atitudes renovadas dele, ele poderia frustrar o aparecimento dessa cardiopatia, ou se caso ela aparecesse, seria muito mais suavizada se ele não tomasse nenhum outro tipo de atitude durante a sua encarnação. Então veja, meus amigos e amigas, que de fato podemos sim modificar o planejamento reencarnatório que nos é fornecido, porque afinal de contas é um planejamento, não quer dizer que esteja tudo estritamente traçado. É uma forma que os espíritos do plano superior encontraram juntamente conosco, sabendo das dificuldades que se nos assenhoreiam do espírito, de encontraram provas, circunstâncias em que iremos viver, que irão nos auxiliar a vencermos as dificuldades pungentes que trazemos no nosso histórico. Então a doutrina espírita nos ensina que novas oportunidades sempre nos serão ofertadas, como já nos referimos anteriormente, mas cabe a cada um de nós aproveitarmos a chance que nos é dada hoje, o presente que nos é dado hoje, pois se falharmos, as circunstâncias poderão não nos ser tão favoráveis quanto na presente encarnação. Então, meus queridos amigos, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para vocês,
principalmente constando em O Livro dos Espíritos, essa obra monumental da codificação espírita. Então, para nós encerrarmos o nosso momento da nossa preleção, irei proceder à prece final. Senhor Jesus, queridos irmãos do plano maior da vida, nós agradecemos, Senhor, pelo carinho, pelo cuidado, pela inspiração e por todo esse amor, Mestre, que envolve a toda a humanidade sem distinção. Abençoa, Mestre, aos nossos irmãos do GPEC, aos queridos amigos e amigas que nos acompanharam esta noite, e a Ti, Senhor Jesus, que fornece todas as oportunidades divinas para prosseguirmos adiante em nosso crescimento. Sê conosco, divinos irmãos do plano maior da vida, agora e por todo sempre, e que assim seja. Muita paz, meus amigos, e que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe.